Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como eu falei no vídeo que eu fiz o vlog, né, do nosso domingo, eu mencionei que eu iria gravar um vídeo que era muito importante de um procedimento que eu teria que fazer, né, um acompanhamento. Vamos lá falar sobre o que é esse procedimento, o que eu tenho que fazer, tá? O ano era 2014, dezembro de 2014, era moda, né? Eu tava no primeiro ano de ensino médio, se não me engano, então era moda todo mundo da minha idade estar fazendo academia. E aí minha mãe disse que só depois que eu fizesse meus 15 anos eu poderia começar a fazer academia. Em dezembro de 2014 eu fiz meus 15 anos, se eu não tô enganada, e comecei a academia. Aí eu malhei durante uns 2, 3 meses. E durante esse período que eu estava malhando, um dos exercícios que eu fazia era o leg press. Agora eu não lembro se é 40, acho que é 45 graus, esse que eu fazia. E o que basicamente consiste nesse exercício? Digamos que essa parte aqui seja a minha coluna, as minhas costas. O meu cotovelo aqui é o meu joelho. Essa parte da perna, tá? E aqui, a minha mão, no caso, é os meus pés, tá? Então eu ficava com essa parte aqui encostada na cadeirinha, né, no encosto. E essa parte aqui do joelho, eu fazia o movimento do exercício, que era isso aqui, né? Faz assim, encostava aqui, descia, subia, descia, subia. Era esse movimento que eu tinha que fazer. Só que o movimento que eu fazia era esse aqui, ó. Eu vinha. Notaram que aqui, ó, o meu joelho, ele se fechava. Era isso que acontecia. Então eu fazia isso aqui, subia. E na verdade eu tinha que manter a distância certinha e fazer isso aqui. Mas eu não conseguia. A tendência do meu joelho era se fechar. A profissional que fazia os meus treinos na academia, ela não me avisou que isso tinha problema. Ela não me explicou o jeito que teria que fazer, o jeito correto e tudo mais. Ela não me explicou se tinha perigo ou não desse movimento do meu joelho se querer se fechar. E um belo dia, depois de quase 2 meses, eu estava lá fazendo exercício, né, no leg, fazendo aqui, achando que estava arrasando, e um dos instrutores parou a academia por causa de mim, e eu não entendi. Ele estava guardando uns pesos, uns halteres que o pessoal tinha deixado jogado, e ele estava organizando. E esses halteres guardava do lado do equipamento que eu estava fazendo exercício. E aí ele viu eu fazendo esse exercício e ele começou a gritar loucamente que era pra mim parar. E aí ele veio até mim e pediu pra que eu fizesse o exercício novamente. E eu fiz. E ele viu que eu fiz errado, porque o meu joelho sempre, a tendência era se fechar. E aí ele tirou todos os pesos que eu estava, que não era muito, obviamente, né? Eu estava recém 1 mês e pouco, 2 meses quase na academia, óbvio que não ia ser muito peso. Ele tirou os pesos que tinha e pediu pra mim fazer novamente o exercício. Eu fiz e novamente. Só com o peso do equipamento, o meu joelho, a tendência era sempre se fechar. Não se fechava tanto, mas se fechava. O que ele fez? Ele pediu pra mim me posicionar no equipamento, né, que é certinho, e aí ele colocou a mão dele na distância certinha de um joelho e do outro, que deveria ficar, e pediu pra mim repetir o exercício. Novamente eu fui lá e fiz. E aí, durante esse movimento que eu tava fazendo, ele sentiu entre os dedos dele que o meu joelho meio que pressionava os dedos. E aí ele viu que eu realmente tinha muita dificuldade em fazer aquele exercício de forma correta. E ele me explicou que eu não poderia, sob hipótese alguma, fechar o meu joelho do jeito que estava acontecendo. E aí a solução que ele me deu foi, com as duas mãos fechadas assim, eu teria que colocar entre os meus joelhos e fazer o movimento, que daí ficaria com a distância correta e o meu joelho não teria problema de se fechar ou não. E aí ele me disse que se eu continuasse daquele jeito, muito provavelmente eu iria causar uma lesão no meu joelho e essa lesão seria grave. Eu fiquei preocupada porque ele me falou a real e querendo ou não a gente se assusta e eu fiquei preocupada. Mas como ele deu uma solução, beleza, eu continuei fazendo exercício sempre com a mão posicionada ali. Todas as vezes que eu iria fazer algum exercício que eu iria precisar dos meus joelhos e que a tendência deles era se fechar, eu já sabia que eu teria que colocar a minha mão ali para não machucar. E aí eu comecei a usar essa técnica, vamos assim dizer. E aí alguns dias depois, isso em fevereiro já de 2015, eu fui viajar, fui pra praia, pra Santa Catarina. E de Juí até Santa Catarina dá mais ou menos umas 12 horas de viagem. E aí eu dormi durante a viagem, tirei um cochilo ali, e eu acordei com uma dor muito grande no meu joelho. Muito grande mesmo. E aí minha sorte, né,
foi eu ter conseguido me virar de ladinho e ter esticado as minhas pernas sobre a perna da minha mãe e o encosto do banco do motorista que tinha no carro. E aí isso reduziu a dor que eu estava sentindo. Aí eu fiquei assustada e falei pra minha mãe que eu, estava com dor no joelho. Eu tinha falado que o instrutor tinha me falado também. E a minha mãe falou que não era pra mim dar bola, porque muito provavelmente era por causa da viagem, ter sido uma viagem longa, ficado muito tempo naquela posição. Eu concordei, porque realmente eu não... Assim, que eu me lembro, eu nunca tinha feito uma viagem tão longa de carro. Então, a partir desse momento, eu comecei a sentir algumas dores no meu joelho, mas foram leves, algo que sim, eu nem levava em consideração, porque era algo leve, era só esticar o joelho e tava show. E faz mais ou menos um mês, eu e eu tivemos que resolver algumas coisas em São Paulo. Nós fomos carro com a minha sogra e voltamos de moto. A viagem, só ida ou só vinda, deu quase 6 horas, ou deu um pouco mais de 6 horas, eu não lembro. E pra ir de carro, super tranquilo, porque nós estávamos entre 3, então o espaço atrás era todo meu. O problema foi quando nós voltamos de moto, que eu não tinha espaço, não tinha como esticar a minha perna. E aí a dor do meu joelho começou a ser insuportável. Assim, a dor era tanta que eu tive que pedir pro meu noivo parar, porque eu não aguentava de dor. Eu precisava esticar a minha perna pra poder aliviar aquela dor que eu tava sentindo. E eu realmente tava com muita dor no meu joelho, tinha vontade de chorar de tanta dor. E aí quando a gente chegou em casa, eu falei que realmente não dava mais pra postergar essa situação, que eu teria que ir numa consulta. E aí ele marcou consulta, se não me engano foi dia 9 de abril, e eu fui no ortopedista. Gente, esse ortopedista que eu fui aqui de Resende é muito bom, ele é muito atencioso, é um médico excelente. E o diagnóstico que ele deu, por enquanto, é que eu tenho condromalácia patelar bilateral. O que acontece? O osso do meu joelho, ele fica comprimindo a minha articulação. Eu acho que é isso que acontece. Ele fica apertando e isso faz com que dói. Por isso que sempre quando eu tô sentada, que eu formo um ângulo de 90 graus no meu joelho, a dor que eu sinto é muito grande. Então ele pediu para que eu não ficasse muito tempo sentada, para que eu não caminhasse muito, para que eu não subisse escadas muito longas. E musculação, por enquanto, eu não posso fazer. Foi esse o meu resultado e foi a musculação errada que eu fiz, por falta de conhecimento e muito provavelmente de explicação, que eu acabei me lesionando. E aí, através disso, então, que eu tenho que fazer o procedimento que eu tanto estava falando para vocês. Que esse procedimento que eu vou ter que fazer é um acompanhamento, é uma fisioterapia, tá? Eu vou fazer 2 tipos de fisioterapia. Uma que é para os meus joelhos, tanto o direito quanto o esquerdo, e a outra é o RPG, que é uma fisioterapia para corrigir a minha coluna. E eu vou fazer essas 2 fisioterapias durante 6 meses. E hoje eu vou fazer a primeira avaliação da fisioterapia. A avaliação que eu vou fazer é para os meus joelhos. Isso que eu queria falar, e caso vocês que assistem e, enfim, fazem musculação, por favor, cuidem, porque isso é sério, tá? Foi o que o médico disse, que não é caso cirúrgico, graças a Deus. Eu sei que a fisioterapia vai me ajudar a fazer esse afastamento entre o osso e esse meu nervo, músculo, não sei. É esse aí que faz a compressão, que eu faço com que eu sinta dor. Então, fazendo essa fisioterapia, vai voltar a ter o afastamento normal que tem que ter entre ambos, e eu vou ficar ok. E é isso, então agora eu vou lá coisar aqui, separar os documentos que precisa pra me levar na fisioterapia, nessa primeira fisioterapia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ser algo bem sério. E aí durante esses 6 meses eu venho aqui filmar pra vocês pra ver se tá tendo progresso, se não tá. Um beijo e até a próxima. Tchau!